Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte: por que será que tem gente que é tão motivada para fazer as coisas e tem outras que são desanimadas, vão enrolando, vão procrastinando? Por que será que as pessoas são tão desmotivadas assim e procrastinam tanto, vão enrolando, vão deixando para amanhã e acabam não fazendo nada? Vamos entender? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: tudo bem, tudo ótimo. Por que algumas pessoas têm tanta força de vontade e motivação para fazer as coisas e outras vivem na procrastinação? Obrigada. E aí? Por que tem algumas pessoas que têm tanta força de vontade, têm motivação para fazer as coisas e outras vivem procrastinando? O que é procrastinar, caso você esteja perguntando? Procrastinar é aquela pessoa que fica enrolando. Vai deixando, deixa para outro dia. Ela até se empolga no começo. Mas depois, a hora que está chegando na hora do vamos ver, na hora de ela começa a arranjar desculpas e vai dando um jeito de adiar e deixa de fazer, não aposta. Você sabe que procrastinação, por vezes, está ligada à baixa autoestima? Pois é. Tem gente que não faz ideia disso, mas há muitos casos de procrastinação que estão diretamente ligados à baixa autoestima. Eu vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa, ela combina com as amigas de sair no final de semana. Isso já aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu tinha isso 20 anos atrás, quando eu voltei a morar em Dois Córregos, tinha um grupo de amigas, elas eram mais velhas que eu, e nós combinávamos de sair, por exemplo, no final de semana. Então, durante a semana, era um agito. Porque a gente vai, porque vai fazer isso, não sei o quê, porque isso e aquilo. Porque a gente vai dar risada, porque... No começo, tudo bem. Então, todo mundo saía, combinava durante a semana, no final de semana, saía. Isso aconteceu uma vez, duas, três. Depois começou a acontecer de desmarcar. Então, durante a semana inteira falava, combinava, fazia. No sábado, começava um ventinho, mas um ventinho já era motivo para desmarcar. Já era motivo para... E aquilo começou a me irritar. Eu lembro que aquilo começou a me irritar até que eu troquei de grupo, Porque eu falei, gente, não dá para continuar aqui. Comecei a ir sozinho e depois troquei de grupo. Comecei a sair com outros amigos, fiz amizade com outras pessoas. Não deixei de ser amigo delas, mas para sair não estava rolando mais. Hoje, na época eu não fazia ideia. Na época eu só ficava bravo, só ficava com raiva. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje eu analiso que tinha muito de baixa autoestima ali, sim, em algumas delas. Nessas que usavam a desculpa de não sair, um ventinho que dava. E hoje, analisando, eu vejo que tem sim baixa autoestima e a validação que é dada pelo outro. E, lógico, eu preciso que o outro me valide, está totalmente ligado à baixa autoestima. Então, o que acontecia? Como eu disse a vocês, olha, a primeira vez todo mundo saiu, segunda, terceira... Só que conforme foi percebendo que saía e não ficava com ninguém, eu saio para um final de semana, para uma baladinha, era balada hétero, tá? Eu saio, vou para balada, não pego ninguém, então aquilo me desmotiva de sair. Quando bate um ventinho, eu já tenho, então, virou o tempo, porque no fundo, olha lá, eu estou me boicotando, eu estou me auto-sabotando, porque no sábado passado eu saí, ninguém chegou em mim, então talvez eu esteja ficando velha, talvez eu não chame mais atenção como antes, a outra se sente gorda, porque eu sei que uma delas se sentia gorda. Então, bastou uma dizer, então o tempo mudou, a outra, é verdade. Tudo é motivo para não fazer. E neste exemplo que eu estou dando,
Hoje, analisando hoje, e eu conhecendo elas como eu conhecia na época, eu sei que está ligado a isso sim. Está ligado à baixa autoestima. Ou seja, se eu tivesse saído no primeiro final de semana, no segundo, no terceiro, e em todos os finais de semana eu tivesse sido galanteada, desejada, eu ia continuar saindo. Esse seria o combustível. O combustível seria o fato das pessoas estarem me cortejando. Como disse a dona Passarinha, das participações dela na live, um senhor me cortejou. Dona Passarinha é fogo. E olha, gente, 20 anos atrás, eu também não tinha autoestima não, mas nesse aspecto não me pegava. Porque, repito, nós estávamos indo para a balada hétero. Então, né, era natural, vamos assim dizer, que os caras não chegassem em mim. Tava na balada hétero, não tava numa balada gay, certo? Mas esse não era o propósito de eu ir. O propósito de eu ir para a balada, por exemplo, era a companhia delas, era me divertir, era dar risada, era gostoso. Então o meu propósito não era ir para beijar. Então talvez, né, não é que, tá vendo? Então você tinha autoestima. Agora pensando cá com os meus botões, talvez a questão era a seguinte: como eu estava indo numa balada hétero, então talvez eu já tivesse me programado mentalmente. Tipo, não vai acontecer nada, ninguém vai chegar em mim. Entendeu? E acontecia de chegar, certo? Acontecia, várias vezes aconteceu. De caras acabarem chegando em mim, muitas vezes de maneira totalmente disfarçada, entendeu? Mas não era esse o propósito. Talvez eu já criasse isso. Então, tá vendo? Eu não criava expectativa disso. E quando chegava, então, na verdade, eu estava ganhando, né? Porque eu fui surpreendido ao invés de ficar decepcionado. E elas talvez ficassem decepcionadas, porque talvez fossem com a ideia de conhecer alguém, beijar, entendeu? E como, então, eu não ia com essa expectativa, quando acontecia, eu era surpreendido. Elas, por sua vez, iam com essa expectativa e ficavam frustradas. A frustração trazia ainda mais baixa autoestima e essa, por sua vez, foi fazendo que, com o tempo, elas começassem, então, a criar desculpas para não ir. Porque eu não indo, eu não me frustro. Entende o raciocínio? Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem por que procrastinação muitas vezes está ligada com baixa autoestima. Então, eu dei esse exemplo no sentido amoroso, no sentido de balada, para você entender que muitas vezes um projeto, um curso, está ligado a isso. Está ligado a você, no fundo, não acreditar que você consegue, não acreditar que você pode, não acreditar que você é capaz. É por isso que você prefere não fazer, não ir, inventa desculpas. Ah, mas eu vou ficar gastando com ônibus, eu tô apertado agora. Então, inventa desculpas para não fazer aquele curso, para não iniciar aquele empreendimento, para não iniciar aquele projeto. Você procrastina, vai deixando para não ir para a academia, certo? Mesmo que seja por questão de saúde, mas você procrastina. Então, aqui eu estou dando um exemplo a partir da baixa autoestima. É óbvio que aqui seria um vídeo que, de repente, daria para a gente ficar meia hora falando sobre isso, né? Falando que existem também condições, às vezes, sociofamiliares, certo? Das relações que você desenvolve. Então, uma pessoa foi criada num ambiente familiar onde desde criança ela foi incentivada a acreditar, a tentar, a fazer, né? Ela tem pais que são molas propulsoras. E talvez você tenha outras crianças que justamente desenvolveram hoje uma baixa autoestima crônica. Por quê? Porque os pais não foram molas propulsoras, foram batistaca. Sabe? Foi enfiando a criança cada vez mais no buraco. É um batistaca. Nunca incentivou, nunca apoiou, sabe? Nunca teve uma palavra de motivação para aquela criança. Então, talvez você tenha sido essa criança.
Agora, aí é que tá. Agora entramos num outro aspecto também, por isso que eu falo, isso aqui era assunto para explorar. O fato de eu ter sido essa criança, então faz com que eu fique enterrada, já que foi um bate-estaca, eu fique enterrada aqui na terra do desânimo, na terra da baixa autoestima. Quando eu era criança, eu não tinha conhecimento, eu não tinha senso crítico. Depois que eu me tornei adulto e agora eu começo a conhecer, né, esse território, me conhecer, então agora eu posso ser a minha mola propulsora. Aliás, depois de adultos, a gente não pode ficar contando que o outro seja a nossa mola propulsora, certo? Assim como a gente não pode permitir que o outro seja o bate-estaca na nossa vida. Será que nós não temos permitidos que outras pessoas tomem o lugar dos nossos pais? Será que você não tem permitido que aquele cara, né? Por isso que você entra de namoro em namoro, um é mais tóxico que o outro, porque eles estão substituindo os seus pais. Você está arranjando namorados que substituem os seus pais e te colocam sempre para baixo. São bate-estaca na sua vida. Então, será que não está na hora do autoconhecimento, de você se perceber, de você tomar posse de quem você é? De você começar a ser a sua mola propulsora, de encarar desafios, enfrentar obstáculos? Conforme eu vou enfrentando, conforme eu vou superando a mim mesmo, talvez a procrastinação vá diminuindo. Talvez eu vá fazendo, vá tentando, vou batendo, vou tomando tapa, vou dando a cara a tapa, mas vou crescendo, vou evoluindo. Aqui está só uma pincelada, gente, de um assunto que é amplo, tá? Aqui só está um aperitivo do que você pode buscar numa terapia, por exemplo. Quantas são as pessoas que eu atendo, por exemplo, que vivem uma situação dessa? E aí, quando eu estou atendendo a pessoa, que eu vou mergulhando na história, né? Um primeiro atendimento, um segundo atendimento, um terceiro atendimento, vou mergulhando na história, vou conhecendo. Quantas vezes eu também vou me surpreendendo, descobrindo um outro lado da pessoa, quando ela me conta uma história, quando ela... Peraí, mas aqui, minha querida, ó, vamos fazer ligação com aquele fato lá. E aí, então, a pessoa, sabe, vai tirando as camadas. Aí é um autoconhecimento, ele é um pouco mais rápido, porque você tem a ajuda de um profissional. Quando você está sozinho, é um pouco mais lento, né? E às vezes você não tem critérios para se analisar. Mas você pode fazer também esse processo do autoconhecimento, né? Antes de você fazer uma terapia, por exemplo, você pode acompanhar vídeos, ler livros, certo? Mas buscar esse caminho, buscar esse autoconhecimento é de fundamental importância. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.